Ok, então vamos aqui executar a aplicação para a gente fazer um teste então aqui nessa funcionalidade, nessa tela de extrato, né, da importação do arquivo OFX, tá? Bom, aqui já ocorreu um erro no momento da compilação. No caso aqui, esses itens não existem. Então, text view. Número de referência. E também o text view histórico. Ok? Vamos executar novamente. Agora não temos mais erros de compilação. Temos aqui apenas alguns alertas, tá? Mas por enquanto não vamos nos preocupar com isso. Vamos abrir aqui o logcat. Ok. Vamos aqui na verdade que a gente ainda não implementou a chamada para essa funcionalidade, tá? Então vamos lá na main activity. Agora o item 5. Então aqui agora é o extrato fragment. Aliás, que não é extrato banco, tá? Extrato fragment. Ok. Vamos executar novamente. Na verdade aqui a gente ainda tem que alterar esse título, tá? Vamos apenas aqui txt extrato. Ok. A aplicação já está em execução ali. No caso aqui, ela vai ficar com o título lançamento de despesa, tá? Bom, esses botões aqui, para essa configuração, pelo menos para essa configuração aqui do tablet, né? Não ficou muito legal, não. Vamos mudar aqui a orientação. Depois a gente vai dar uma geral aí nessa aparência, tá? Bom, então, aqui no caso nós não temos nenhum registro aí no mês de abril de 2018, tá? Então, se eu pressionar aqui para selecionar o OFX, opa. Bom, aqui não apareceu nenhuma opção, né? Nenhum diretório, aqui, nenhuma pasta para selecionar o arquivo, tá? Isso provavelmente ocorreu porque a aplicação ela não tem autorização para acessar essas pastas, tá? Então nós temos que definir aqui uma permissão, na verdade aqui é uses permission, tá? No caso aqui, nós temos que aqui, ó. Vamos ver se tem.
aqui, ó, para ler a, no caso, o armazenamento externo, tá? Então vamos tentar executar novamente. Vamos abrir aqui o logcat. Ok, então vamos acessar aqui novamente a funcionalidade extrato. Pressionar aqui para selecionar o FX. E agora sim, ó, nós temos aí, né, as pastas, né, do dispositivo sendo visualizadas, tá? Então vamos selecionar aqui essa pasta de download, que eu já fiz a transferência aqui do arquivo aqui para o emulador, tá? Então eu tenho esse arquivo aqui, ó, extrato abril.fx. Quando eu clico aqui, vocês podem perceber que já foi, que mudou aqui, tá? Vou fazer aqui o seguinte, vou cancelar, pressionar novamente aqui em selecionar o FX, selecionar aqui download, tá? Olha só, aqui nós temos default.txt. Quando eu seleciono aqui, ele muda para o nome do arquivo que foi selecionado. Vou pressionar OK. E aparentemente não ocorreu nada. Também não foi mostrada nenhuma mensagem de erro aqui no logcat. Tá? Vamos fazer o seguinte. Vou acessar aqui novamente. Não. Vamos tentar acessar o arquivo. Vamos voltar lá. Lá na classe extrato fragment, nós temos aqui o botão que seleciona o arquivo. Aqui nós chamamos o importa OFX. Uma coisa que nós temos que fazer aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos inserir aqui um throws exception, tá? E aqui nós estamos executando dentro de um bloco try-catch, tá? Fazer o seguinte, só para a gente analisar aqui quais são as possíveis exceções que podem ocorrer, tá? Eu vou tirar isso aqui também. No caso aqui, o file not found exception. Então eu vou adicionar aqui. E aqui no readline, nós temos aí o IO exception. Bom, vou fazer o seguinte aqui. Try. No caso aqui nós temos o IO exception. Opa. Aqui eu vou mudar para exception, tá? Na verdade eu tenho que remover aqui primeiro. Aqui é o próprio exception.
E aqui no caso é o parse exception, tá? Que é do Java Text. Ok, então agora sim eu vou dar um throws exception. Ok. E aqui nós iremos, se ocorrer um IO exception, aqui nós vamos forçar uma exceção com a seguinte mensagem: erro ao ler o arquivo. Throw new exception. E aqui nós vamos mostrar na mensagem valor inválido. Ok. Voltando aqui no extrato fragment, então agora nós temos que tratar essa exceção. Então aqui agora vamos emitir uma mensagem .makeTest, no caso aqui .getMessage. Ok. Então vamos aqui executar novamente, tá? Para a gente ver se realmente está ocorrendo alguma exceção. Vamos abrir o logcat. Ok, vamos lá no extrato, selecionar o FX, download, extrato, OFX, ok. Na verdade ali, vamos fazer o seguinte, tá? Só para facilitar aqui, durante o período de desenvolvimento, parece que ocorreu um problema, foi aqui na serialização do arquivo, tá? Então vamos aqui novamente executar a aplicação. Vamos abrir aqui o extrato. Ok. E aqui nós temos a exceção que foi gerada, tá? Ele está falando que esse elemento dt start, ele não tem vamos abrir aqui essa classe. No caso aqui, OFX. Tá.
Ele fala que esse elemento ele não tem um vínculo, né, aqui na classe backTransactionListener, tá? Na verdade, ficou faltando aqui, ó, nós anotarmos, né, esses elementos aí com a anotação, na verdade que não é o element listener, tá? É somente element. Ok. Então vamos tentar executar novamente. Então vamos aqui novamente no extrato. Vamos lá em download. Extrato abriu. Ok. Temos aí um erro novamente. Agora já mudou o erro, tá? Nós temos aqui o stmttrn. Só que lá na classe Bank Transaction List. Na verdade é essa mesma aqui. Opa. Assim. Olha só. Aqui nós temos que fazer o seguinte, tá? Aqui nós temos que mudar o nome, porque nós não estamos utilizando aqui o nome padrão. Então vamos tentar executar novamente. Ok, vamos lá acessar o extrato. Selecionar o FX. Download. Extrato abriu. Ok. Temos aí novamente mais um erro. Agora o erro já mudou. Ele fala que esse elemento aí, o stmttrn, já está em uso. Nós temos aqui, ó, alguns parâmetros padrões, né? No caso aqui, ó, do element list, tá? Que é o data, false, o empty, true. Né? Esses valores são valores padrões, tá? E um desses atributos é aqui, ó, esse inline, tá? Vamos alterar então esse atributo inline para true. Ok? Vamos testar novamente. Vamos aqui abrir o emulador. Ok. Vamos lá no extrato. Selecionar o FX. Download. Extrato abriu. Ok. E agora sim, ó, nós temos aí já o extrato importado, tá? Então aqui, ó, nós temos aí nove registros, tá? Vamos abrir aqui o arquivo só para a gente conferir. Temos aqui
Um registro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Então está correto. Então temos a primeira data aqui de 3 de abril de 2018. 3 de abril de 2018, valor ali de 236, tá? Só para facilitar aqui a leitura, vamos alterar aqui a orientação. E nós já temos aqui um problema, que quando foi alterada aqui a orientação, a lista ela foi removida, tá? No caso aqui nós temos que importar novamente. Então só para a gente comparar aqui, nós temos aí o valor de 236, o histórico, e aqui o número do documento, né, que no caso aqui é o RefNum. É o número de referência, aliás. Ok. Então a importação aqui do extrato funcionando sem problemas, tá? Agora vamos exportar esses dados. Aqui nós temos o dialog de confirmação, exportar extrato para lançamento de receita e despesa. Aqui informa o mês e o ano. Se eu clicar em OK, a exportação foi realizada com sucesso, tá? Então se nós viermos aqui agora no lançamento de receita, nós já temos aí vários registros, tá? Tem alguns registros aqui que a gente já havia incluso anteriormente, tá? E esses 3 registros iniciais aqui, são os registros que foram importados lá do extrato, tá? Nós podemos ver aqui os respectivos detalhes, tá? No caso aqui do lançamento de despesa, temos aí também vários registros. Então temos aqui esse primeiro registro, este outro registro, tá? Todos os registros que foram importados lá do extrato, tá? E no caso aqui o usuário, então, depois que realizar essa importação, tá? Como nós definimos lá que por exemplo, aqui no caso do lançamento de despesa, a despesa padrão é cujo ID é igual a 1, tá? Então por isso que ele definiu aqui como uma despesa de educação. No caso ali, ele vai olhar qual que é a despesa e vai salvar essas informações. Agora nós temos um problema aqui, Ele importou os dados, só que com um valor negativo, tá? Então o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que aqui no extrato fragment, no caso aqui de uma despesa, tá? O valor aqui nós temos que multiplicar por menos 1. Ok? No caso lá os valores eles têm que ser positivos. Ok? Então vamos só... Aqui vamos excluir esses itens. Mas a gente já vai aqui realizando o teste também na aplicação, tá? Vamos abrir aqui o logcat. Então vou pressionar aqui segurar. Então vamos excluir todos os itens. Com esse problema aí de ter de os valores terem vindo negativos, nos totalizadores aqui também está tudo negativo, tá? Então vamos excluir aqui. Ok. Ok. Então vamos lá agora no lançamento de receita. Também vamos excluir.
talvez seria até interessante também, tá? Aqui fica apenas como uma sugestão. Não sei se isso aqui vai ser algo que vai ser utilizado pelo usuário, né? Por exemplo, de colocar uma opção para que o usuário possa excluir todos os registros, né, de um determinado período, tá? No caso aí facilitaria esse procedimento. Aqui nós já temos um problema, tá? Como nós exportamos lá os dados, né, para os lançamentos de receita e despesa, o que deveria ser feito? No caso aí, os dados desse extrato, eles também deveriam ser armazenados no banco de dados, tá? Então, nós ainda não fizemos esse procedimento, ok? Então, aqui, ó, depois de inserir os lançamentos de receita e despesa, tá? Nós podemos já aqui também appdatabase.getInstance, getContacts. No caso aqui, ó, pegar o extrato banco DAO, incluir registro, já passando essa lista de registros. E aqui, o que nós vamos... Não, no caso aqui nós vamos manter, tá? Essa multiplicação aqui por -1 e vamos manter o valor negativo lá no banco de dados do extrato, tá? Então vamos executar aqui novamente. Abrir o logcat. Ok, vamos acessar lá então o extrato, selecionar o AFX, vamos lá na pasta de download, extrato abriu, ok, temos aí o extrato carregado, agora vamos exportar, ok. A exportação foi realizada, tá? Então vamos só analisar aqui os lançamentos de receita. Temos aí os lançamentos de receita, os lançamentos de despesa, tá? Apesar de serem despesas, os valores aqui eles têm que estar positivos, tá? Então agora sim, nós já temos aí os valores positivos, tá? Então temos aqui esses valores da forma correta. E vamos voltar aqui no extrato para verificar. Olha só. Ele não carregou os extratos, tá? Provavelmente, isso aqui devido a no caso lá, aqui na importação do FX, nós não estamos definindo o mês e o ano, tá? Então aqui, ó, antes de salvar no banco de dados, nós temos que definir aqui, ó, o atributo mês, ano, tá? Ok. Então vamos executar novamente. Ok. Vamos abrir aqui o extrato. Agora eu não vou remover aqueles itens lá não, tá? Eles vão, no caso aqui, eu vou selecionar aqui o arquivo. Extrato abriu. Ok. Os registros do extrato. E agora vamos
exportar esses lançamentos. Ok? Exportação foi realizada. Agora, se nós viermos aqui no lançamento de receita, nós podemos perceber que esses... lançamento de receita, ó, os registros vão estar duplicados, tá? Mas aí o usuário ele vai analisar, tá? E vai identificar essa duplicidade dos dados, né? Porque talvez você possa até fazer essa verificação no código, mas é um procedimento que nós não vamos fazer aqui no treinamento, tá? Fica aí apenas como uma sugestão. Ok, temos aí os lançamentos de receita e de despesa e temos aqui também os dados do extrato. Agora sim, né, então estava faltando apenas definir lá o atributo mês e ano. Então agora nós temos aqui os registros, né, referente aqui ao período de abril. Tá? Se nós alterarmos aqui o período, colocar aqui, por exemplo, março de 2018, ele atualizou a lista, né, mas como nós não temos nenhum registro em março de 2018, então ele aqui os dados não serão buscados, tá? Então vamos aqui em abril novamente, finalizar, e agora sim temos aí os registros que foram importados, né, do arquivo OFX.